Recordando rapidamente a parte 1 de como se livrar de uma tatuagem ministerial, e obviamente eu não vou poder falar todos os detalhes da parte 1, e quem ainda não assistiu, quem não participou do Tadel da semana passada, seria importante você depois participar, você assistir da parte 1. Mas só recordando, nós explicamos que não é errado você desejar ardentemente o crescimento do seu Life Group. Isso não é errado. Você desejar esse crescimento, alcançando novas pessoas, como disse o pastor Giovanni agora mesmo, saqueando o inferno, povoando o céu. Porém, 3 coisas são indispensáveis, tá? 3 coisas são indispensáveis. Pode mostrar na tela, tá bem? Em oração, receba uma palavra de Deus acerca da vontade dele nesse crescimento, especificamente acerca do seu Life Group. Então é importante você estar sintonizado com Deus, ouvindo e recebendo uma palavra de Deus. Segunda coisa, entenda que para crescer por fora, tem que crescer por dentro, né? Se hoje o seu Life Group tem 10 pessoas, e você quer chegar a 25 pessoas, você vai ter que arrumar espaço dentro de você para elas no interior, no seu interior. Se hoje seu Life Group já é muito grande, mas você agora quer multiplicar em vários Life Groups de líderes poderosos, então o que você quer ter? Uma equipe de liderança de alto nível, com muitos líderes de alto nível mesmo, você tem que arrumar espaço dentro de você para essa equipe de liderança, para esses líderes, tá certo? Agora, para isso acontecer, você vai ter que esticar seus limites interiores. E quando você estica seus limites interiores, isso causa dor. É uma mudança de paradigma violenta. Para você crescer, não tem outro jeito. Sem sofrimento, não há crescimento. Não há crescimento. Muitas vezes nós tentamos evitar aquilo que dói, né? Isso aí está me confrontando demais, eu vou ter que mudar meu estilo de vida, eu vou ter que mudar minha forma de pensar, eu vou ter que mudar minha forma de agir com as pessoas. É assim que é a vida, meu amigo. Nós temos que, se você quiser crescer por fora, você vai ter que crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que esticar seus limites interiores. E para esticar seus limites interiores, isso vai causar dor. Mas esse sofrimento é uma oportunidade fenomenal. Então, não evite esse sofrimento, tá? Esse sofrimento é a sua oportunidade de poder crescer por dentro e assim abrir o caminho para crescer por fora. Então, abrace esse sofrimento. Saiba que Deus está mexendo com você, mudando paradigmas. E muitas vezes, aquilo que mais você está evitando é o que mais você está precisando para o seu bem. Então, cuidado, né, quando você rejeita, porque alguém talvez vem com uma sugestão no seu Life Group e fala assim, olha, por que a gente não faz tal coisa? E alguma coisa rejeita dentro, às vezes é o seu interior gritando, não quero esse sofrimento de mudança de paradigma, de pensar diferente, de pensar fora da caixa, de trabalhar mais, de me dar mais, de ter mais uma comunhão, etc. Tudo isso pode ser um sofrimento que você está inconscientemente tentando evitar. Agora, terceira coisa, para arrumar espaço dentro de você, para crescer por dentro, você vai ter que primeiramente se livrar do entulho que está entupindo o seu interior e impedindo o crescimento interior, tá certo? Então, que entulho é esse? São crenças limitadoras que o maligno conseguiu impregnar na mente do líder. E essas crenças limitadoras impedem a fé de fluir para grande crescimento. Para crescer por fora, tem que crescer por dentro. E para crescer por dentro, tem que se livrar dessas mentiras ministeriais que o diabo tem colocado dentro da sua mente. Isso são os entulhos que estão impedindo esse crescimento interior. Eu chamo essas mentiras
de tatuagens ministeriais, tá bem? E recordando ainda, né, nós falamos muito, eu não vou poder, obviamente, repetir tudo o que eu falei domingo passado, mas sobre a estratégia do inimigo de fazer uma tatuagem interior nas pessoas. E eu mostrei mais textos da Bíblia do que isso, mas um dos textos que eu mostrei foi 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 a 5, e nós vemos que ele fala que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza. Que fortaleza é essa? É justamente uma tatuagem profunda, onde o maligno formou uma grande tatuagem, uma grande fortaleza na mente da pessoa. Só que essa fortaleza, ela é construída por vários sofismas. E nós explicamos o que era um sofisma. E o que é sofisma? Sofismas são construídos, porque ele fala, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Pode mostrar o próximo slide. E toda altivez. Um sofisma é formado por vários altivezes, e nós explicamos domingo passado que essa palavra altivez no grego é a palavra upsoma, que quer dizer uma estrutura elevada, uma barreira de proteção, um reduto onde o maligno se esconde na mente da pessoa. Então vários upsomas formem um sofisma, e vários sofismas formam uma tatuagem. E o que forma um upsoma? Uma altivez? São pensamentos. Tudo começa com pensamentos contrários à palavra de Deus. Por isso que ele fala, e levando o cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Agora, como o maligno tem prazer de fazer uma tatuagem no interior dos líderes cristãos, né? Quantos líderes cristãos lá no seu interior tem uma tatuagem que eles não conseguem se livrar? Eu nasci para o fracasso, parece que tudo que eu faço não dá certo. Inclusive life group, olha só, até life group eu não estou conseguindo romper. Eu não consigo romper na vida secular, não consigo romper na vida sentimental, e também não consigo romper no life group. Olha como o diabo é sujo. Ele forma tatuagens nas mentes das pessoas. Eu nunca... Não, em outras áreas eu sou próspero. Isso aqui é uma outra tatuagem, viu? Outra área eu sou próspero. Na vida secular eu rompo e tudo, mas na vida ministerial parece que eu não dou conta de romper. Eu não consigo fazer meu life group crescer e alcançar muitas pessoas. Eu não consigo me ver ganhando muitas pessoas para Jesus. Afinal de contas, talvez eu não tenha os dons necessários. Outra tatuagem, outra mentira. Eu sou feio, né? Eu disse como esse aí, obviamente eu nunca tive esse problema. Estou brincando. Eu estou brincando. Eu tive sim. Muitas vezes o diabo jogou essa mentira, por incrível que pareça, na minha mente. Outra mentira que o diabo joga: eu não tenho o carisma necessário para ser um líder bem-sucedido, né? Minha personalidade não é magnética, atraente. Eu não consigo... Olha, outra mentira que às vezes o diabo joga num líder: eu não consigo ser feliz no meu casamento. Você fala, mas o que isso tem a ver com liderança de life group? Tem tudo a ver, porque se você não está feliz no seu casamento, isso mais cedo ou mais tarde aparece no seu life group também, né? Eu lembro, não foi aqui em São Paulo, foi em outra cidade, mas um casal falou que no começo eles deram conta de disfarçar, e o life group deles foram crescendo, mas logo todo mundo viu que o casamento deles não era legal. E aí as pessoas foram parando de frequentar aquele life group. É impressionante. O que é mais importante, o life group ou o casamento da pessoa? Obviamente é o casamento da pessoa, mas ela também quer romper ministerialmente. Mas ela também tem que parar de aceitar essas mentiras do diabo, que eu não consigo ser feliz no meu casamento, eu não consigo me dar bem com minha esposa. Você sabia que, num certo sentido, todo divórcio, ou quase todo divórcio, veio muitas vezes
porque começa com tatuagens na mente da pessoa, mentiras lá dentro, e que nunca vamos ser compatíveis, nunca vai dar certo, sempre me desrespeita, ela sempre me desrespeita, ou sempre ele vai me trair, esse tipo de mentiras, né? Então, são mentiras que o diabo joga. Então, eu poderia falar de muitas outras, mas eu falei muito sobre isso semana passada, e eu quero só enfatizar o fato que o maligno primeiro vai colocando essa tatuagem no interior de alguém, para depois exteriorizar aquela mentira na vida da pessoa. Uma das piores tatuagens que o maligno coloca, quando se refere ao Life Group, é que não é talvez a vontade de Deus que nosso Life Group cresça tanto. Vamos enfatizar qualidade e vamos só cuidar da qualidade. Inclusive, uma das coisas que você tem que entender é que nós temos que cuidar da qualidade mesmo. Aliás, o segredo do Life Group é o discipulado, é o amor, é o cuidado mesmo, mas a qualidade verdadeira sempre vai gerar quantidade, porque ovelha sadia sempre dá muita cria. Se não estiver dando muita cria, é porque ou está começando ainda, ou porque não tem saúde lá, porque mais cedo ou mais tarde, as ovelhas saudáveis, elas vão procriar. Isso é um fato. Então, se um Life Group for saudável, mais cedo ou mais tarde, ele vai procriar. Isso é um fato mesmo, muito, muito grande. É interessante porque o líder tem que ser muito tatuado na mente dele, para ficar jogando tanto tempo fora nas redes sociais, gastando muito tempo na internet, só deixando a vida passar, acreditando em horríveis mentiras do maligno que ele não consegue vencer e que nunca vai ter um ministério impactante de sucesso. Às vezes ele até começa a acreditar que vai romper ministerialmente. Eu vou ser muito usado por Deus. Mas aí de repente vem uma incredulidade, uma dúvida persistente, aquela falta de fé. O que é isso? Isso aí é um sintoma claro de uma tatuagem interior. Agora, é interessante porque eu já disse, mas eu quero enfatizar, uma das maiores tatuagens interiores é dizer que Deus não está interessado em números. A Deus não está interessado em números, Deus está interessado em qualidade. Olha como a mentira do diabo é muito sutil, porque Deus está interessado em qualidade, sim, muito, mas Ele também está interessado em números. A Bíblia faz questão de registrar números, vez após vez, no livro de Atos, 3.000 converteram, 5.000, depois ele fala, e o número dos discípulos multiplicava-se grandemente. Então, Deus faz questão de ficar registrando e falando de muitos números, e é interessante que tem até um livro na Bíblia com o nome de números, e eu acho muito interessante porque o pastor Show, que ele já está na glória, eu sempre quis conhecê-lo. Por quê? Porque os livros deles me mentorearam. Eu nunca havia participado profundamente de nenhuma igreja grande, então eu não tinha uma referência, eu tinha a palavra com muitos princípios de fé, mas as maiores igrejas Paz Church no Brasil eram bem pequenas, e eu estava sonhando com uma coisa bem grande, então eu não tinha uma referência de uma igreja grande, mas eu comecei a ler os livros do Show, e ele começou a falar, esses princípios são bíblicos, por isso que não funciona, porque as pessoas sempre falavam, não, aquilo funciona só na Coreia, isso que eu pensava, mas o próprio livro dele falou, não, por ser princípios bíblicos, funcionam em qualquer lugar do mundo, e eu falei, pronto, então vai funcionar no Brasil também. E ele me mentoreou à distância pelos livros dele, aquele livro Muito Mais do que Números,
poderoso aquele livro. A Quarta Dimensão e tantos outros livros fortes do pastor Show, que na época era o pastor da maior igreja do mundo, né? Uma igreja com mais do que 700 mil membros, uma só igreja. Mas eu já estou vendo a Paz Church assim aqui em São Paulo, em nome de Jesus. E ele, então, a primeira vez que eu fui para a Coreia, tentei reunir com ele. A agenda dele estava muito cheia, né, dizendo as secretárias lá e tudo. Mas a segunda vez que eu fui, aí eu já tinha uma amizade muito maravilhosa com o pastor Larry Staxel, e o pastor Larry Staxel já havia me dito: Amy, você admira muito o Show? Eu falei, sim. Ele falou, eu prego na igreja dele muito lá, quando você for, me avisa que com certeza ele vai reunir com você. E então eu falei para ele, estou indo para a Coreia, eu estou indo para a Coreia. O Larry Staxel, lá dos Estados Unidos, comunicou com o Show. Meu amigo, o carinho com que eles receberam, não só nós, mas toda a nossa comitiva do Brasil, foi uma coisa assim, eu não sei o que o Larry Staxel falou para o Show lá sobre mim, mas espero que ele não exagerou demais. Mas só sei que nos receberam com muito carinho lá na Coreia. E nós estávamos uns 10 casais, talvez, de pastores brasileiros, e um casal de pastor americano, que eram meus líderes, pastor Paulo Jeff, pastor Rebeca. Para todos os casais deram presentes assim, lindos. E para eu e a Andréia foi uma coisa de louco, assim. Eu lembrei do Benjamim na Bíblia, né, que o Benjamim, todos os outros receberam coisas lá do José, e o Benjamim, aquela coisa. E foi muito carinho, e o Show investiu muito tempo conosco, orou muito conosco, e eu fiz muitas perguntas para ele, tirei até selfie, enfim, foi aquela bênção. E depois os copastores lá falaram para nós, ele nunca faz isso com ninguém. Quando ele recebe alguém, é só rápido, ora com a pessoa e tal, e libera. Com vocês ele investiu tanto tempo, eu senti tão honrado, foi algo que marcou minha vida, meu ministério, e hoje ele já está na glória. Mas eu lembro o Show dizendo, quando ele falou que um pastor uma vez chegou para ele e falou assim, pastor Show, Deus nos livrou dessa obsessão por números. Nós agora estamos focando na qualidade das ovelhas. Parece um ditado tão espiritual, né? Mas olha o que o Show disse. O Show disse que quando ele ouve um pastor falar desse jeito, ele não vê somente alguém que tem falta de visão, porque obviamente é falta de visão, de não crescer, de não expandir. Ele fala, obviamente é falta de visão, mas não é falta só de visão, ele disse. Ele disse, é falta de compaixão. Com bilhões e bilhões morrendo, indo para o mundo, nós ainda vamos nos contentar com números pequenos? Sabe por quê? Números são extremamente importantes para Deus, porque cada número representa um ser humano que vai viver eternamente no céu ou no inferno. Então é muito importante. Nós não podemos ter falta de compaixão para com os bilhões que precisam do Evangelho de Jesus. Agora, existe solução para quem tem uma tatuagem do inimigo no interior? É claro que sim, A Bíblia fala, conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Não aceite a tatuagem do inimigo. Jeremias 29:11 diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Alguém poderia dizer, isso foi dado aos judeus muitos anos atrás. Sim, mas é um princípio bíblico que aplica para todo o povo de Deus, e aplica para nós também, até porque 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, fala que todas as promessas em Cristo têm o sim. Então diga, mantenha essa promessa na tela, por favor, diga assim em voz alta, diga, essa promessa é para mim. Diga, Deus está falando comigo. E olha o que ele está falando
Eu que sei os planos. Não aceite as mentiras do diabo na sua cabeça, que você não vai prosperar, que você não vai ser grandemente usado. Eu que sei os planos que eu tenho para a sua vida. É plano de fazer você prosperar em todas as áreas da sua vida, inclusive ministerialmente também. É Deus falando para você. Você recebe isso? Então dê para Ele uma forte salva de palmas. Aleluia. Agora, como se livrar de uma tatuagem interior? Como se livrar? Bem, como se livrar de uma tatuagem no seu corpo, né? Então, tatuagem no corpo, eu não estou falando que é errado nem certo, isso aí é cada um entre você e Deus. O Novo Testamento não proíbe usar tatuagem, então, por mim, pode usar à vontade, mas se você não quiser, ou se os seus pais não querem que você use, isso aí é uma coisa entre vocês e Deus, vocês devem buscar Deus. Então, eu não estou falando sobre tatuagem do corpo, tá? Isso é outra coisa. Como se livrar de uma tatuagem interior? Bem, podemos usar como símbolo, né, como exemplo de como se livrar de uma tatuagem no corpo. Como que se livra de uma tatuagem no corpo? Você fala assim, luz laser, né? Todo mundo sabe que é a luz laser que tira a tatuagem do corpo. Mas você sabia que não é só luz laser? Porque se eu pegar uma pele humana com tatuagem e colocar essa pele humana bem aqui no púlpito, e eu tacar a luz laser nela, ela vai queimar a pele. Não vai tirar a tatuagem, vai queimar a pele, vai queimar tudo. Então não é só luz laser. É a luz laser como um outro ingrediente interessante. Porque quando a pessoa tem uma tatuagem no corpo dela e ela taca a luz laser, o que acontece? O corpo, de uma forma impressionante, chama o sangue para a superfície. E o sangue fica embaixo da pele, protegendo a pele para ela não queimar. Então, são duas coisas para tirar a tatuagem: luz e sangue. E são as duas coisas que tiram a tatuagem no interior da pessoa. Primeiro, o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é poderoso. E o segundo, a luz poderosa da palavra de Deus. Amém? Yes, yes, yes. Então vamos falar um pouco aqui sobre o sangue, né? O sangue de Jesus. Quando você pensa assim, eu não sou digno, ou quem sou eu para ser grandemente usado por Deus? Enfim, quase qualquer tatuagem é baseada no quê? Numa mentira que faz você sentir inferior. Mas o que você tem que entender é que não é pelos nossos méritos que Deus nos prospera, que Deus nos usa. Sim, nós devemos andar em santidade. E como vocês vão estar ouvindo hoje no culto, a importância de ser santo, e quando você realmente toma posse da santificação, isso libera as portas para Deus te usar grandemente. Porém, no momento que você pensar, é pelos meus méritos que Deus vai me usar, eu falo com muito carinho, você está frito, assado e cozido. Você tem que começar, você tem que lembrar sempre que é pelo sangue de Jesus que você é a própria justiça de Deus. E porque você é a própria justiça de Deus, então você é digno, não pelos seus méritos, mas pelos méritos do sangue de Jesus, você é digno de receber todas as bênçãos que o céu tem para oferecer. E por causa do sangue de Jesus que te purificou e te mantém perfeito na presença dele, então você tem toda a ousadia, toda a coragem. Deus vai te usar totalmente, poderosamente. Não é porque você fez tudo certinho, mas é por causa do sangue dele que é tão poderoso. Vocês estão entendendo? Então isso aí é um princípio muito forte para você toda hora ficar se lembrando,
para poder destruir a tatuagem. A Bíblia fala em Apocalipse 12:11, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. E em 2 Coríntios 5:21 fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a própria justiça de Deus. Agora vamos falar um pouco sobre a luz laser da palavra de Deus. A Bíblia fala, lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Em Romanos 12:2 ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformam-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quanto mais você vai se renovando com a palavra, você vai experimentar o melhor de Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, existem pessoas, até palestrantes no meio do mundo cristão, que pregam sobre igrejas em células e tudo, pessoas até que eu admiro, respeito, mas eles, bem intencionados, mas na minha opinião totalmente equivocados, dizem que é bem provável que Deus não quer que a sua igreja ou o seu life group cresça muito. Você não pode ter muita certeza disso. Eu discordo completamente, porque a palavra de Deus já renovou minha mente nesta área. João capítulo 15, versículo 5 diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então diga em voz alta, muito fruto. Isso inclui, porque o que é fruto? A Bíblia é resultados, então isso inclui o fruto do Espírito, mas também inclui fruto de ganhar vidas para Jesus, Uma mangueira dá manga, um cristão dá mais cristãos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Mais uma vez, diga, muito fruto. E assim serão meus discípulos. João 15:16, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Então Deus não só quer que você dê muito fruto, mas fruto que permaneça, porque tem gente, eu falo com muito carinho, às vezes você vê equipes que vão para a praça ou vão para o estádio e você vê aquelas milhares de pessoas entregando a vida para Jesus, mas para quê? Ninguém cuida de ninguém, ninguém discipulou ninguém, então você vê que não é fruto que permanece, mas quando você realmente cuida, discipula, cuida no life group, aí é fruto que permanece. E 1 Tessalonicenses 2:1, Paulo diz, porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Em outras palavras, Deus quer que a gente seja frutífero. Como que o maligno tem mentido para as pessoas? Quando Jesus disse na grande comissão, quais são as primeiras palavras da grande comissão? Pode falar para mim. Quem sabe a grande comissão? Isso mesmo, ide fazei discípulos. Então não é só convertidos, é discipular, cuidar bem, fruto que permanece. Mas o que mais ele disse? Ide fazei discípulos de quê? Todas as nações. Ele não falou, ide fazei discípulos de uns gatos pingados. Ele falou, ide fazei discípulos de nações inteiras. Ele quer que a gente ganhe nações inteiras. Então essa é a mentalidade de Deus. Ele não quer que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Hoje tem um ensino calvinista extremo, muito prejudicial, mas muitos do ensino da reforma estão ensinando isso, do ensino da reforma, que é errado, é antibíblico, é herético, que diz o seguinte, Jesus nem morreu para todo mundo, Jesus só morreu para os predestinados. Então, então é Deus que vai decidir quem vai ser salvo, quem não vai ser. E Jesus só morreu para os predestinados, olha só.
Então, uma pessoa que não foi predestinada, ela nem se ela quisesse, ela ia poder ser salva, porque Jesus nem morreu por ela. Mas a Bíblia é muito clara, a Bíblia tem, né, dezenas e dezenas de versículos que ensinam justamente o contrário, como 2 Pedro, capítulo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, que fala que ele não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, todos, lá em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que ele fala assim, que ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus quer que o mundo todo seja salvo, e nesse momento tem bilhões e bilhões morrendo, indo para o inferno, e aí ele fala que é para nós. Olha, não foi uma grande sugestão, ele não falou assim, olha, eu estou sugerindo fazer discípulo das nações. Ele também não falou assim, olha, faz o seguinte, tenta fazer discípulo das nações, vocês não vão dar conta, tá? Eu sei que vocês não vão dar conta, mas tenta assim mesmo. Não, ele deu uma ordem, e ordem é para ser cumprida. Ele falou, eu quero que vocês façam discípulo das nações. E a Bíblia fala que ele não voltou ainda. Você sabia disso? Que a razão que Jesus não voltou ainda, está lá escrito, 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. A razão que ele não voltou ainda é porque ele não quer que nenhum se perca. Se Jesus voltasse agora, quantos bilhões iriam para o inferno? Ele falou, não, eu não vou voltar por enquanto. E tem crente falando, Jesus vai voltar a qualquer momento. Você está vendo agora a guerra com Israel. Com muito carinho que eu te falo, desde pequeno eu ouço esse tipo de coisa. Desde pequeno tem guerras lá. Desde pequeno todo mundo fica falando, Jesus vai voltar agora, Jesus vai voltar agora. E desde que eu aprendi essas verdades, eu venho falando, e não volta agora. Aí todo mundo, o quê? E até hoje eu que estava certo, todo mundo estava errado. Falava que iria voltar. Como que eu sei que não volta agora? Poxa, se ele não voltou naquela época, porque se ele tivesse voltado naquela época, talvez o quê? Uns 200 milhões iriam para o inferno. E naquela época ele falou, eu não estou voltando ainda, porque eu não quero que nenhum vá para o inferno. Então, agora que ele vai voltar com bilhões que vão para o inferno, eu vou te falar quando ele vai voltar. Ele vai voltar depois que a gente ganha essa maioria para Jesus aí. Esses bilhões e bilhões para Jesus. Então, para de usar essa desculpa que Jesus vai voltar e vamos ganhar o mundo para Jesus. Vamos fazer discípulos das nações. Vamos ganhar o mundo para Jesus. Vamos saquear o inferno, como disse o pastor Giovanni, e povoar o céu, em nome de Jesus. Aleluia. Então é uma mudança de paradigma. Nós temos que começar a pensar grande, a crer grande, tomar posse. Eu vou te falar, eu lembro que quando aqui em São Paulo, né, quantas e quantas vezes o crescimento da igreja, né? Porque para você que talvez chegou mais recentemente, você nunca imagina isso, mas aconteceu em São Paulo vez após vez, de a gente lá no bifezinho e crescia até um certo ponto e aí patinava, ficava parado, e o Espírito Santo me lembrava, olha o segredo de conquistar mais vidas, lembra o que você fez em Fortaleza, lembra o que você fez em Santarém. E eu praticava o que eu fiz em Fortaleza, fiz em Santarém. Vou te falar daqui um pouco. Lá em Fortaleza, eu lembro quando eu estava começando a igreja lá. E aí passou-se um bom tempo e parecia que eram poucas pessoas e não estava crescendo. E eu lembro que o Espírito Santo falou para mim, lembre-se o que eu te ensinei em Santarém, não é possível que eu vou ter que te ensinar tudo de novo, o que eu já te ensinei lá em Santarém, para fazer a igreja crescer. Eu falei, é verdade, Senhor, é verdade. Aí eu pratiquei em Fortaleza, e eu vi crescimento glorioso acontecer. O que foi que Deus me ensinou lá em Santarém? Ele me ensinou que eu tinha que tomar posse dessas promessas, de tantas promessas como essas que eu mostrei para vocês, e tantas outras, para ver o crescimento acontecer. Porque, olha só essa promessa aqui, por exemplo, Isaías 54,
versículo 2 e 3. Isso aqui é uma promessa para a igreja do Novo Testamento, viu? Paulo cita esse texto lá em Gálatas capítulo 4, se referindo à igreja de Jesus, tá? Então isso é uma palavra profética para a igreja. Olha o que ele diz: alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Então, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: começa rápido, achar mais espaço. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos procurando tantos lugares para outros campos. Nós estamos procurando. Por quê? Ele fala assim: vai, alarga o espaço da sua tenda, prepara mais e mais espaço. Por quê? Porque vocês vão multiplicar tanto, vão transbordar para a direita, para a esquerda, sua posteridade possuirá as nações. É a Bíblia prometendo isso, amém? Diga assim: essa promessa é para mim. Diga: eu tomo posse dela. Agora, esse é o versículo 2 e 3 de Isaías, tá certo? Escuta bem. O resultado, esses dois versículos, é o resultado de colocar em prática o versículo 1, tá? Escuta bem. Esse é o resultado de colocar em prática o versículo 1. Qual é o versículo 1? Olha só: canta alegremente, ó estéreo. Então, versículo 2 e 3 que acabamos de ver é um resultado de colocar isso em prática. Enquanto ainda está estéreo, já é para começar a ver pelos olhos da fé e agradecer a Deus pela sua posteridade. Então, o versículo 2 e 3 que nós lemos sobre multiplicando, transbordando para a direita e para a esquerda, é um resultado primeiro de praticar esse. E o que ele fala? Enquanto está na esterilidade, começa a cantar, começa a se alegrar, começa a se exultar com alegre canto e exclamar e dizer com ênfase em voz alta. Então, porque essa palavra exclamar no hebraico significa isso, dizer com ênfase em voz alta. Exultar quer dizer pular para cima e para baixo de alegria. Então ele fala: enquanto você está na esterilidade, começa a cantar. Por exemplo, vamos supor que o seu life group, ele até está tendo muita gente, mas você não está tendo muitos líderes chaves como você deveria ter. Então você vai, no mundo espiritual, gerar isso, orar em fé e começar a exultar. Ou talvez ele não cresce. Eu lembro uma pessoa falando assim para mim: pastor Eibe, eu vi você contando o seu testemunho de fé, lá que aconteceu em Santarém, que eu vou contar para vocês daqui um pouco. E eu vi, e eu coloquei em prática no meu life group. Porque eu contei para eles o seguinte, o que eu vou contar para vocês. Quando eu comecei a pastorear lá em Santarém, claro, eu fiz da minha parte, e todo líder de life group tem que fazer a sua parte, de amar, de cuidar bem, de ligar, de ficar cuidando, de ir atrás. Eu fiz isso. Eu ficava fazendo muitas visitas, eu orava, jejuava, eu amava, eu pastoreava, porque a igreja era muito pequenininha, era como se fosse um minúsculo life group. Eu cuidava muito bem de cada membro. Toda semana eu visitava cada membro. Eu cuidava, eu amava, eu ia atrás, cuidando, amando. Mas, mesmo assim, Santarém era conhecido como cemitério de pastores, tinha uma tatuagem coletiva na cidade, a igreja não crescia, mesmo assim, não crescia, estava pequenininho. Eu lembro uma vez até meu próprio pai, que morava em Belém, depois de muito tempo, chegou para Santarém, ele falou: eu pensei que estaria maior, porque estava tão pequeno, tão pouca gente.
lá na igreja. E eu sabia que ele estava olhando no natural, eu entendi completamente o que ele estava falando. Mas por dentro, é claro que eu não aceitei aquelas palavras, porque eu sabia que pela fé já estava grande. Porque eu já havia gerado algo dentro de mim. Lembra-se que Santarém, nenhuma igreja tinha conseguido romper, crescer. Só a Assembleia de Deus que era um pouco maior. Todas as outras eram pequenininhas. Pequeninhas. E tinha um ditado lá, que Santarém era cemitério de pastores. E aí, como que você faz? Eu lembro que desde o início eu fiz a mesma coisa. Eu ficava falando, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. Eu lembro que, num daqueles cultos, né? Eu já contei isso para vocês, mas tem um detalhe que é muito interessante. A minha irmã Ângela falou, posso beber? Eu queria beber uma água. Falei, pode beber água. E o irmão Egídio, que era a única pessoa, ele pegou a bateria ficava bem atrás aqui. E eu estava com o microfone e com a guitarra aqui. E os bancos, eram bancos na época, eram literalmente vazias. E eu falei, mas eu vi com os olhos da fé. Eu falei, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. E nós vamos iniciar cantando Então Se Verá. E todo culto eu pregava para a multidão. Eu falava para a multidão. Eu dizia essa multidão. E as pessoas me achavam doidas. E eu lembro que passou um ano mais ou menos, eu pregando para a multidão. Eu falando para a multidão. E não manifestava, não aparecia as pessoas, e eu trabalhando, e eu fazendo visitas, e eu aplicando fé, e eu orando e jejuando. E eu lembro que eu cheguei lá, porque, veja bem, é importante você entender isso. Escuta bem, essa expressão aqui, olha, a confissão precede a posse, diga isso. Escuta bem, se você foi derrotado pelos seus próprios lábios. Se você quiser ser um vencedor, você nunca vai se tornar um vencedor se você está esperando vencer naquela área para depois dizer que você é um vencedor. Você tem que primeiro dizer que você já é um vencedor naquela área, baseado nas promessas da palavra que te garantem aquilo, para depois aquilo se materializar na sua vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você pega as promessas, você toma posse das promessas, aí você começa a declarar aquilo. Aí aquilo vai materializar. A confissão precede a posse. Você nunca vai primeiro se tornar um vencedor para dizer que você depois, agora sou um vencedor. Não, primeiro você começa naquela área já declarar, eu já sou mais que vencedor. Aí ela vai materializar na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso aqui é muito, muito forte, né? Então, se você, vou repetir, você foi derrotado pelos seus próprios lábios. Se você está esperando Deus fazer um milagre na sua vida, para só depois você declarar e testemunhar desse milagre, você está redondamente enganado. Primeiramente, você tem que tomar posse da promessa, declarar isso e ficar declarando até que materialize na sua vida. As suas palavras podem se tornar um canal do poder de Deus. E eu lembro que eu cheguei lá na igreja depois de mais ou menos um ano. Era o culto principal, domingo. Só aqueles gatos pingados. Eu peço perdão que eu sei que o horário já está um pouco avançado, mas eu preciso contar essa história para vocês. E eu cheguei e vi só aqueles gatos pingados. E eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Aonde eu errei? E eu lembro que eu fui orar num mato que tinha lá atrás, no escuro, comecei a chorar, falei,
que eu não estou aplicando minha fé certo, Senhor. Eu venho declarando, e não vejo a multidão. Aí agora escuta bem o que Deus falou para mim. Ele falou, você não está errando em nada na sua fé. Está muito certo. Você está tomando posse das minhas promessas. A sua fé você está aplicando certo. Eu falei, então qual o problema? Ele falou, você só tem que perseverar. Aí eu lembrei que o homem de Deus havia dito. Ele havia dito assim, olha, quando você aplica a fé para uma coisa, você liga a tomada da fé, você deixa aquela tomada da fé ligada até materializar o milagre. Eu lembrei que o homem de Deus tinha falado isso. Aí eu lembrei de uma outra coisa também. Eu lembrei disso aqui. Hebreus 6,12. Não vos torneis preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança herdam as promessas. Eu lembro, eu estava lá, na realidade era lá fora do prédio, eu chorando, já estava na hora de começar o culto, eu não tinha começado ainda, porque eu não estava entendendo porque que minha fé não estava funcionando, mas aí eu enxuguei minhas lágrimas, e aí eu falei, então só tem que perseverar. E aí eu entendi um outro princípio aqui também. Tá? Eu vou voltar aqui para onde eu estava, mas deixa eu só te mostrar esses princípios aqui. Isso aqui é muito forte, presta atenção. Olha só, 1 João 4,17. Assim como ele é, também nós já somos desse mundo. Diga, eu já sou no mundo espiritual como Jesus. Então, olha esse princípio aqui, olha. É importante enxergar a realidade da palavra com os olhos da fé. Quando você, escuta bem, toma posse da promessa, você já tem que enxergar aquilo já uma materialização, você já vê a materialização daquilo, tá? Olha essa outra frase. É importante você já se enxergar em posse do seu milagre. Vamos personalizar isso, vamos falar eu, tá bem? Vamos dizer, todo mundo em voz alta. É importante eu já me enxergar em posse do meu milagre. Então escuta bem, como que você agiria se você já tivesse o seu milagre? É assim que você tem que agir. Como você agiria se você já tivesse a posse do seu milagre? É assim que você tem que agir, porque pela fé você já tem o posse da sua milagre. Tá certo? Então, eu sabendo dessas verdades, quando Deus falou assim para mim, lá no mato, eu chorando, e já estava a hora de começar o culto, e Ele falou assim, você só tem que perseverar. Eu entendi tudo isso, eu enxuguei as lágrimas, e eu me vi já pastor de uma grande igreja. Eu já me vi. Como que você quer? Qual é o seu futuro que você quer ver? Pega as promessas, toma posse e começa já a se enxergar daquele jeito. Talvez é o seu life group multiplicando em 10 life groups. Talvez você se tornando um supervisor de setor. Talvez é o seu life group pequeno e você já tem que começar a ver ele grande. Já se enxerga assim, você tem que se enxergar. Eu lembro que eu me enxerguei, eu falei, eu sou pastor de uma igreja muito grande. Agora escuta bem, eu não aceitei o orgulho e tudo, não era em orgulho, não era em arrogância, mas em fé, eu falei, eu me vejo um pastor de uma igreja muito grande. E eu lembro que eu lembro até hoje, parece que foi ontem, eu subindo a escadaria para a plataforma, e eu pensando assim, eu lembro até hoje, lá em Santarém, a igreja era aqueles gatos pingados, eu já sou um pastor de uma igreja muito grande. Aleluia, obrigado, Senhor. Eu já me via assim, sabe? Eu já me via assim. Aí eu falei mais uma vez, eu vou pedir essa grande multidão para ficar em pé. Falei mais uma vez. E nós vamos iniciar com uma palavra de oração.
agradecendo a Deus. Eu ficava falando e fiquei perseverando. De repente começou assim, bum, tum, tudo. Passou-se pouco tempo, tanto crescimento. Imagina se eu não tivesse perseverado. Imagina se eu tivesse falado, esse negócio de fé não funciona. Por isso que muita gente, por não perseverar, não recebe o melhor de Deus. É pela fé e a perseverança que nós tomamos posse da promessa. Amém? Você recebe essa palavra? Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Fique em pé e diga assim: em nome de Jesus, eu não vou aceitar nenhum pensamento limitador sobre minha vida, sobre minha família, sobre meu ministério. Eu recuso a pensar pequeno. Eu entendo que é até um pecado limitar a Deus com pensamentos mesquinhos. A partir de hoje, eu vou sonhar grande, tomar posse das promessas, e eu já me vejo em posse do milagre, e eu vou ficar declarando isso, porque a confissão precede a posse, em nome de Jesus. Amém, e amém, amém, amém. Deus abençoe.